Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Destaque a Inicia. Você que está no nosso canal no YouTube ou na rede de rádio espalhada por todo o Ceará. Estamos recebendo no episódio de hoje o ex-deputado federal e atual secretário das Relações Federativas do Estado do Ceará, Denis Bezerra. Pegar na mão dele aqui, primeira vez aqui na nossa nova sede. Seja muito bem-vindo e vamos conversar durante essa próxima meia hora de vários assuntos, de política e sobre essa sua nova atuação, essa nova missão também. Muito obrigado. A gente está aqui nesse momento trazendo um pouco, né, de informações sobre a Secretaria, sobre a atuação e também sobre nosso passado político, né, em relação ao mandato que a gente exerceu em 2019 a 2023. Perfeito. Secretário, e aí, para quem está acompanhando a gente em casa, pode estar se perguntando, pô, isso é uma secretaria nova, né? O que faz, o que executa? Já deu para perceber que é uma secretaria que exige bastante diálogo com as bases, com os municípios, um recebimento de lideranças. Explica para a gente o que faz, de fato, um secretário das Relações Federativas do Ceará. Esse cargo, né, esse cargo de secretário, ele foi colocado mais em evidência no governo do governador Elmano, né? Teve um primeiro secretário que foi o Leonardo Araújo, ex-deputado, e ela passou por um período de transformação e de relevância maior, porque atualmente o que a secretaria faz é buscar sempre agilizar as informações e as discussões, principalmente com Brasília, né, com o governo federal. Essas relações federativas é justamente nessa questão do diálogo com a União, com as empresas públicas, com os ministérios, né? Então a gente busca sempre coletar as demandas das secretarias do Estado do Ceará, do próprio governo, como forma de trabalhar em Brasília, né? Para tornar mais ágil efetivamente as políticas públicas que tanto o governo do Estado quer implementar, como a União também aqui no nosso Estado do Ceará. A gente pode falar que é um forte braço de apoio também do governo, porque o governador ele tem que fazer muita coisa e é um forte aliado, é um componente importante da equipe de governo. Com certeza, o governador tem que fazer a gestão do Estado, né? Tem que fazer política, tem que pensar estrategicamente o desenvolvimento do Estado, então é justamente por isso que existe essas divisões em secretarias, né? Para poder ajudar na execução das políticas públicas. E muitas vezes eu estou em Brasília trabalhando os projetos prioritários para o Estado que o governador determina, né? Olha, vamos trabalhar, por exemplo, aí o data center que provavelmente se instala aqui no Ceará, vamos trabalhar a questão do hidrogênio verde e aí a gente vai pegando os gargalos que existem para finalização e início dos projetos e tentando ir trabalhar isso em Brasília de maneira que a gente consiga atingir o objetivo do governo do Estado, né, e os planos do governador Elmano. O senhor foi nomeado recentemente, ano passado, né? Na verdade, foi agora em março desse verdade. ano, né? Em 18 de março foi publicada a minha nomeação e desde então a gente tem aí procurado ajudar da melhor maneira possível o governo do Estado e o nosso Ceará. Você falou a respeito aí do hidrogênio verde, se eu pudesse citar também algumas ações significativas, né, que a Secretaria pôde atuar com a contribuição mais efetiva durante esse período, fica à vontade. Não, assim, hoje o hidrogênio verde, o Ceará desponta, né, em termos de mais preparado para isso, não tem dúvida. Hoje tem aí o Piauí querendo também entrar nesse mercado, né, nesse nicho de desenvolvimento, mas a gente está anos-luz à frente deles, né, o estado do Ceará. Recentemente o governador se reuniu com o ministro, né, de Minas e Energia, justamente tratando de um dos problemas que hoje nós temos de infraestrutura, não do Estado, mas de sua infraestrutura nacional, na operação nacional do sistema elétrico, né? Então, para fazer o hidrogênio verde, a gente precisa de muita capacidade energética, né? Nós temos aqui um celeiro de energia, principalmente energia renovável, que é o que o setor quer. O grande problema é porque a infraestrutura hoje existente no Brasil, ela é deficitária, né? Então a gente precisa desse trabalho com o governo federal para que consigamos solucionar o problema de infraestrutura, que é responsável o governo federal, para que a gente consiga implementar, né, o hidrogênio verde. Estamos avançando bastante nessa pauta.
E o governo federal tem nos sinalizado com a solução do problema aqui para que a gente instale o hidrogênio verde, seja um polo de desenvolvimento dessas tecnologias a nível mundial e que vai gerar, consequentemente, empregos diretos e indiretos durante a cadeia produtiva. Como é que está o olhar do mercado internacional para essa área específica aqui no Ceará, essa potencialidade econômica? Nós temos grandes atrativos, né, aqui em relação a isso, não só pelo desenvolvimento inicial, pelo porto do Pecém, que seria instalado lá dentro, né, dentro da estrutura da ZPE, e também da questão da infraestrutura energética renovável. Nós temos aqui um celeiro de energia renovável altíssimo, seja ela solar ou seja ela eólica. E isso é um dos grandes atrativos, sem falar da rota mais próxima, tanto da Europa como para os Estados Unidos, né? Fortaleza o ponto mais próximo de qualquer um desses dois locais. Então, nós nos tornamos, dessa forma, altamente atrativos para a captação desses projetos e investimento do recurso estrangeiro no nosso estado. Perfeito. Quem foi mais demandado aí, o deputado federal Denis Bezerra ou o secretário Denis Bezerra? Olha, são demandas diferentes, né? Enquanto parlamentar, a gente atua muito pensando principalmente no povo, na questão de essa lei vai impactar a vida das pessoas de maneira que eu acho que deve ser impactada, né? Ou vamos pegar e vamos trabalhar unicamente viés ideológico, né, dentro do parlamento. E enquanto secretário, não, né? A gente pensa que no desenvolvimento do Estado, na geração de empregos, enfim, em situações em que a gente consiga trabalhar o desenvolvimento do nosso Estado mais especificamente, né? O deputado federal, enquanto deputado federal, você tem algumas atribuições, né? E muitas vezes a população pensa, não, o deputado federal, ele está ali, mas ele ajuda a trazer recurso para o município, ele ajuda a trazer recurso para o Estado. Mas, para mim, né, o papel fundamental de um parlamentar, seja ele a nível municipal, estadual ou federal, é trabalhar as leis, né? Porque a partir das leis a gente tem a formação de políticas públicas, a gente tem o direcionamento de situações que vão realmente mexer com a vida das pessoas, né? Seja para o bem ou seja para o mal, né? Então, assim, tem que esse papel, né, de um deputado, na minha concepção, de maneira bem clara, o papel principal é trabalhar a legislação. E aí, depois, vem as outras situações, que é buscar recursos para os seus municípios que você representa, trabalhar integração com ministérios, empresas públicas, né, diversas outras situações que também demandam de um parlamentar. Mas o secretário, eu acho que tem a sua demanda também, bem de muita responsabilidade, mas que tem um viés diferente, né? E como é que você avalia essa liberdade, pelo que a gente entende, de atuar em várias frentes, né? Recentemente você esteve reunido com o Gladson Viana, que é secretário do Trabalho, e ali dá para você dar a sua contribuição na saúde, geração de emprego e renda, educação, segurança. Como é que você tem avaliado? Como eu te falei, né? O papel da secretaria é fazer essa interlocução com os demais outros órgãos do Estado, de diversas outras secretarias, enfim, e vendo quais são as pendências ou as dificuldades que estão sendo enfrentadas junto ao governo federal para a gente ir buscar as soluções para aquelas realidades, né? Então, assim, ela é uma secretaria que mexe com todas as outras, né? Secretaria de Esportes, a gente já esteve conversando lá com o secretário também, enfim, na Secretaria de Saúde, com o secretário de Trabalho, o Gladson, e a Secretaria de Cultura. Então, assim, a gente acaba por sendo ali a pessoa que faz a interlocução com todas as secretarias e vai buscar soluções lá em Brasília. Perfeito. E aí, na sua vida pública, o seu primeiro cargo eletivo foi para deputado federal, né? E aí, o senhor teve essa contribuição, né? Teve um papel muito importante na pandemia, a questão do FIES lá no plano educacional. Fala um pouquinho também dessa trajetória, porque aí tem um assunto até curioso, né? Porque o senhor cresce no número de votos de uma eleição para outra, mas aí não consegue ser reconduzido. É até curioso para quem não está dentro dos trâmites eleitorais, se você falasse. Assim, falando um pouco da minha história, né? Eu nunca tinha sido
político até 2018, quando eu efetivamente decidi ser candidato, né? Eu nunca tinha participado de uma eleição, de um projeto eleitoral, a não ser privado dentro da minha categoria, né? Em que eu exerço a presidência do sindicato da categoria, já no meu 4º mandato. Então, surgiu aquela oportunidade dentro daquela mudança que a população estava pedindo, né? A população brasileira estava pedindo uma mudança no sistema político. Eu acabei decidindo me candidatar. Me filiei no último dia de filiação, em 2018, né? Não tinha partido, não era filiado a partido político. E desde então eu permaneço no mesmo partido, que é o PSB, né? O Partido Socialista Brasileiro, do qual eu faço parte da Executiva Estadual, da Executiva Nacional e do Diretório Nacional do partido. Mas aí a gente enfrentou, trabalhou 6 meses ali, né, de abril a outubro, logramos êxito na eleição, foram 106.294 votos na primeira eleição em 2018. Fui o 11º mais votado, em termos diretos, em votação, se eu não me engano, em 2018. Atuamos de uma maneira em que procuramos sempre colocar em primeiro lugar o pensamento das pessoas que me elegeram, né? Tanto que nós conseguimos aprovar várias leis, né? Um dos parlamentares que mais aprovou projetos de lei durante o período da pandemia, e aí você citou um que foi construído de maneira coletiva com a juventude do Partido Socialista Brasileiro, né? Durante aquele período da pandemia em que estava todo mundo em isolamento, as pessoas começaram a ter dificuldade, tanto que saiu aí o auxílio emergencial naquele período, né? Porque nós vivemos ainda em um país com muita informalidade, e essa informalidade, quando ela não pode ser executada, acaba prejudicando diretamente as pessoas. E aí eu fui procurado pela juventude para... Eles relataram o problema que eles estavam enfrentando em os pais não estarem conseguindo pagar as faculdades, pagar o FIES, né? Por conta justamente da falta de trabalho, né? A falta da informalidade funcionando. E aí a gente protocolou esse projeto, foi aprovado, né, por unanimidade dentro da casa, foi para o Senado, também foi aprovado, e nós tivemos mais dificuldade, por mais incrível que pareça, com a efetiva colocação da lei em prática do que propriamente aprovar dentro das 2 casas legislativas, né? Mas aí faz parte da burocracia brasileira também isso. O que importa é que depois dos trabalhos, dos percalços que nós passamos, nós conseguimos implementar, e vários estudantes brasileiros, egressos de universidades, tiveram suspenso aquele período. Quem quis suspender, suspendeu. Quem estava devendo teve a possibilidade de quitar com um desconto considerável. Então, assim, a gente conseguiu efetivamente traduzir o papel do parlamentar, né, dentro do escopo do trabalho de um deputado federal. Passamos os 4 anos, enfrentamos uma nova eleição, né, e, como você falou, a gente conseguiu aumentar a nossa votação. Fomos para 118.892 votos, né? Um aumento aí de 13 mil votos, arredondando assim de uma maneira bem grosseira. Mas, infelizmente, pelas regras da candidatura proporcional, a nossa chapa faltou 6.600 votos aproximadamente para fazer um assento, né, na Câmara dos Deputados. E aí, dentro dessa realidade, da regra, infelizmente, eu acabei não sendo reeleito, apesar da votação enorme, né, pelo regramento da disputa proporcional. Não é uma disputa direta. Eu recebi, assim, as pessoas se empolgaram, me mandaram várias mensagens dando parabéns, né, pela reeleição, mas que, na verdade, infelizmente, a gente não conseguiu ser reconduzido, né. E aí, hoje, eu não parei de trabalhar, né, na questão política. Estamos aí no andar, né, para uma nova candidatura, se tudo correr como a gente espera, no próximo ano. Pois é, o PSB tem uma meta aí de fazer uma boa bancada de federais, então o senhor declara... Está à disposição do partido, é um pré-candidato? Eu estou à disposição do partido, né? Hoje o partido tem uma importância gigantesca no estado do Ceará, não que não tivesse anteriormente, mas eu digo agora em termos de forças políticas, né?
Nós temos aí vários deputados estaduais, hoje filiados ao PSB, temos o senador da República, o ex-governador Cid Gomes, que tem a sua relevância e importância para o estado do Ceará. Temos o Eudoro Santana, pai do ministro Camilo, o senador da República também, e diversos outros atores que tornam o partido o maior do estado do Ceará, né? E isso nos leva a ter uma segurança em eventual escolha do partido para a gente disputar a eleição. Segurança em que sentido? Não é a segurança de que estará eleito, mas a segurança que você vai disputar a eleição dentro de um conjunto de pessoas que com certeza vai ter vagas para a Câmara dos Deputados, né? Mas isso não quer dizer que você ou eu seremos eleitos, né? Seremos os que serão colocados lá. Aí é uma decisão do povo, é uma decisão das pessoas no pleito eleitoral do próximo ano. Secretário, aí quando a gente avalia a sua trajetória lá na Câmara dos Deputados, a gente vê que apesar de ser um mandato, o senhor viveu muita coisa que dava para viver como parlamentar, adquirindo muita experiência, até para se preparar para uma nova oportunidade, caso a população deseje lhe reconduzir a esse posto. E a gente viu também que o senhor participou da Comissão do Direito da Pessoa Idosa, que é um tema também muito sensível, precisa realmente de atenção. Qual foi a sua contribuição nessa área também? Olha, eu atuei em diversas comissões da Câmara, né? Mas do meu primeiro ao último ano lá, nos 4 anos que eu passei, eu participei sempre da Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Aí você pergunta, por quê? Por que você participou de uma comissão desse estilo? Porque, primeiro, sem tirar nenhum mérito de nenhuma das outras comissões, nós estamos olhando no trabalho parlamentar para o futuro. E o nosso futuro certo que nós temos é o envelhecimento. Esse é o primeiro ponto. Nós temos aí grandes dificuldades, né, com a população idosa, seja pela falta de assistência, seja pelo idadismo, que é um tipo de preconceito estrutural que nós temos, né, contra pessoas velhas, simplesmente pelo fato de serem velhos, né, de terem mais idade. Então, tudo isso a gente trabalhou durante os 4 anos lá. Eu tive a oportunidade de ser o vice-presidente no primeiro ano, vice-presidente no segundo e terceiro anos da Câmara e o presidente no último ano lá que eu estive, né? E nós promovemos diversas audiências públicas que debateram toda a infraestrutura brasileira que se está ou não está preparada para acomodar a população idosa. Nós vivemos hoje em uma mudança de pirâmide social, e o que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão envelhecendo, né? E a quantidade de pessoas que estão nascendo, ela está reduzindo cada ano que passa, né? Então nós temos que começar a nos preparar para essa realidade que está chegando, né? De que o país vai ser um país de pessoas mais velhas, mas na contramão nós ainda não nos desenvolvemos o suficiente, né, para isso. Eu costumo sempre falar, a França, como um país mais desenvolvido do que o nosso, ela demorou 100 anos para poder fazer essa mudança demográfica, que a gente está fazendo apenas em 20 anos. Né? Então, para você ter noção da diferença e da rapidez que nós estamos chegando ao patamar de países mais desenvolvidos do que o nosso, mas que nós ainda não temos a mesma estrutura, seja de políticas públicas, seja de amparo social, ou seja até mesmo de conscientização da população, né, que esse futuro é o dela amanhã. Né? Então, a gente tem buscado trabalhar bastante nisso, mesmo estando fora do mandato, porque eu acho que é algo que precisa ser trabalhado, né, pelo poder público como uma política de Estado e não uma política de governo. Perfeito. A gente está falando aí de 19 ao comecinho de 23, a gente já está aqui em 25. Deu tempo, se eu abordar algo sobre a inclusão digital desse público, mas ainda, né, mesmo fora de um mandato, o senhor pode, como figura pública, estar debatendo sobre isso também. Eu tenho procurado cada vez mais me especializar dentro dessa pauta, né? Estou agora fazendo um mestrado, né, em relação a políticas públicas, e a temática da minha dissertação vai ser justamente sobre essa questão do idadismo, né, os reflexos do idadismo e o mercado de trabalho. Porque hoje a gente precisa compreender esses fenômenos que estão existindo, dessa mudança da pirâmide social,
e quais os reflexos que ela vai ter justamente no nosso dia a dia, principalmente no mercado de trabalho, porque o que eu vejo bastante é que as pessoas não querem contratar mais pessoas acima de 60 anos ou com muita dificuldade. Então, a gente vem procurando se aperfeiçoar, buscar novas ideias, novos horizontes para poder encontrar soluções para esses problemas. Independente de qualquer coisa, a gente tem buscado sempre ser uma voz ativa na pauta, né? Sempre tive uma excelente relação com o Conselho Nacional do Idoso, inclusive o presidente do conselho é um cearense, né? Um advogado que é muito amigo, que a gente acabou tendo uma relação durante esse período da Câmara, que tem feito um excelente trabalho a nível de Brasil e tentando resgatar tudo que foi destruído no governo passado, né? Porque foi uma batalha gigantesca. Nós, inclusive, encampamos um projeto de decreto legislativo para tentar derrubar o decreto do então presidente Jair Bolsonaro, que mexeu em toda a estrutura do Conselho do Idoso, inclusive tirando a presidente que tinha acabado de ser eleita de maneira assim, monocrática e colocando uma outra pessoa para responder pelo cargo, né? Enfim, são coisas que a política às vezes permite que aconteça, a gente vai buscando mecanismos de tentar barrar. Quase aprovamos uma nova resolução para esse caso específico, mas aí faltou tempo para a gente finalizar, né? O processo continua lá, o projeto continua lá tramitando, e assim, talvez esteja faltando uma voz mais ativa para poder defender a pauta lá na Câmara. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe, quem sabe. Secretário, e aí, voltando a falar sobre política, falando sobre o PSB, é um novo momento, né? Maior número de prefeituras aqui no Ceará está com o PSB, tem uma bancada extremamente representativa na Alesse, depois da janela partidária. É que só vale um momento do partido. Um dos prefeitos em relação a capitais brasileiras com maior aceitação, que é o prefeito de Recife. É um momento muito bom, é diferente, não que não fosse, né, mas hoje é um pouco diferente quando o senhor entrou. O PSB, né, ele já foi um partido muito grande aqui no estado, inclusive tendo governador, prefeito de capital, né, aqui no nosso estado, o governador Cid Gomes foi eleito pelo PSB, saiu naquela conjuntura de eleição, mas enfim, o partido teve um período aqui de esquecimento. E aí eu costumo dizer que quando foi da eleição em 2018, né, ele voltou a ter a importância que o PSB, como os partidos mais antigos do Brasil, tem. É um partido que dialoga com todos os espectros políticos, que dialoga com todos os viés, né, que são necessários dentro da política, e que hoje tem uma referência que inclusive assumiu recentemente a presidência nacional do partido, que é o João Campos, né? Foi deputado junto comigo em 2018, deixou no segundo ano de mandato para si candidatar a prefeito lá de Recife, que tem feito aí um excelente trabalho lá na capital, né, do Pernambuco. E que eu sei que eu acho que ele busca, né, assim, meio que os caminhos do pai, né? Que foi uma grande referência na política, da família dele, o bisavô também, Miguel Arraes, que era cearense, mas se radicou lá em Pernambuco, e é um dos fundadores também do PSB, né? Foi uma história belíssima e eu tenho certeza que João Campos vai reproduzir, né, toda a transformação que ele fez lá em Recife, no estado de Pernambuco, se ele desejar ser governador. E quem sabe daqui a alguns anos, né, se ele também não será aí um candidato à presidência da República e teremos mais uma vez um nordestino lá, né, representando o nosso Brasil. Quem sabe? Só atribui muito desse crescimento às articulações do senador Cid também? Olha, eu acho que todo mundo contribui um pouco, né, para esse crescimento do partido, mas com certeza o senador Cid é uma grande referência na política cearense e é um cara altamente articulador, de palavra, que não tem assim ninguém que desabone a sua conduta, né? Então eu acho que um dos grandes fiéis da balança desse crescimento nos últimos tempos do PSB com certeza foi o senador Cid Gomes, e tem planos muito grandiosos para o PSB em termos de deputado estadual, em termos de deputado federal, em termos de Senado, né? Então acho que o PSB vai ser aí uma referência não só no estado do Ceará, mas também no Brasil. Perfeito. Secretário, apesar desse bom momento aí do PSB,
existe algumas situações delicadas, como por exemplo o caso do prefeito Braguinha, lá de Santa Quitéria, né, do Bebeto, do Choró também. Internamente, como é que o partido tem trabalhado essas questões para que isso não vire um desgaste para a imagem do PSB diante dessas situações? Olha, na minha opinião, essas questões são pontuais, né? Pontuais em que sentido? Não que sejam boas, mas a gente também não pode condenar as pessoas sem o devido processo legal. Eu que venho do ambiente jurídico, né? Sempre aprendi isso dentro dos bancos da universidade. Então, assim, nenhum dos processos ainda foi finalizado efetivamente, não há uma condenação e a gente não pode afirmar ainda que houve a prática daquelas condutas ali que são imputadas, né? Eu particularmente conheço o prefeito de Santa Quitéria, né, o Braguinha. Não vou ficar fazendo comentários sobre o processo, até porque não cabe a mim fazer nenhum tipo de avaliação, mas a justiça que vai definir. Mas pelo que eu conheço do Braguinha, né, são mais de 5 anos aí de amizade, né, de tudo, eu não posso afirmar que há conduta ilícita de sua parte em relação à eleição. E nem posso dizer também que que não houve intervenção das facções, mas a gente no pleito eleitoral, né? Mas se a gente for analisar, talvez aí a grande maioria dos municípios cearenses houve intervenção e se a gente for entrar nessa vai acabar todo mundo sendo caçado, né? Enfim, são situações em que não é uma defesa do Braguinha, mas apenas uma exposição de pensamento particular meu em relação a essa matéria que você perguntou. Mas assim, o partido tem tomado as medidas cabíveis para isso, né? Abril, à época, nós não tínhamos formado, como era uma comissão provisória, nós não tínhamos uma comissão de ética estabelecida. Então, o presidente Eudoro nomeou 3 pessoas, inclusive eu fazia parte da comissão também de ética, que fez uma análise preliminar de todas as matérias que vinham saindo na imprensa, né? E aí provocamos o prefeito Braguinha que ele prestasse informações, ele prestou informações, o comitê de ética agora com a executiva deve tomar a sua decisão em relação a ele. Tentamos provocar também o prefeito Bebeto lá do Choró, mas esse estava foragido, a gente não conseguiu contato e nós não temos essas informações, né, em termos de defesa. Eu creio que daqui a pouquinho, né, logo mais, o partido deve, através da sua nova comissão de ética, tomar uma decisão em relação a esses 2 casos que você citou, né? Exato. A nova comissão de ética talvez pense também em tratar o caso do deputado federal Júnior Mano, que é digamos, um recém-filiado também, é alvo de algumas investigações? O que eu posso te dizer é que até então, quando eu estava dentro da comissão de ética, não tinha chegado nada a respeito do deputado Júnior Mano, né? Então, assim, depois que eu saí, eu não posso afirmar que houve ou que não houve, porque realmente seria uma especulação de minha parte estar fazendo isso. Mas, se chegar uma denúncia, eu tenho certeza que o partido vai tratar com o mesmo rigor que vem tratando as outras questões. Deputado, falando sobre representatividade, a gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, sobre essa questão do Ceará ganhar ou não, né, e mais uma vaga na Câmara dos Deputados. Como é que você avalia tudo isso? O senhor tem sua opinião formada sobre isso? Assim, representatividade. Hoje, pela legislação, o Brasil tem 513 deputados federais, né? E a legislação também é muito clara em dizer que esses números que são distribuídos entre os estados, eles são proporcionais à população desses estados. Quando foi concebido isso lá atrás, era uma realidade. Hoje nós temos outra realidade populacional. Então, a exemplo do nosso estado, do Ceará, nós ganhamos um deputado federal. Isso quer dizer que um outro estado teria que perder um deputado por conta dessa situação populacional. Mas o parlamento, né, acabou decidindo que acrescentaria essas vagas em termos de população, mas que não mexeria na redistribuição, né, de quem eventualmente deveria perder vaga. Então, assim, foi um movimento que o parlamento definiu, que eu particularmente acho que deveria ter sido
redistribuído, né, e não acrescentado novas vagas ao parlamento. Porque isso acaba gerando um efeito cascata, né? Acaba gerando também mais deputados para o estado do Ceará, deputados estaduais, no caso para o Pará, enfim, todos aqueles que foram ampliados o número de vagas. Perfeito. 2026 PSB caminhando lado a lado com a Elmano de Freitas? Olha, a tendência é que sim, né? A tendência é essa, mas aí é uma decisão partidária que será tomada no momento oportuno, né, estabelecido por lei, mas eu hoje, sinceramente, não vejo motivos para que o PSB não caminhe com o governador Elmano. Se eu poderia avaliar o trabalho do governador, se o que está mais perto, aí fazendo parte da equipe secretarial? Olha, eu acho que o governador Elmano tem feito um bom trabalho, né? Nós temos, através da sua orientação, buscado as melhorias que o nosso povo precisa, que o Estado precisa. Ele tem batalhado muito para trazer novos investimentos, ser um Estado de referência em geração de emprego, e isso a gente sabe que é difícil porque temos que concorrer com estados aí como São Paulo, como Minas, que tem uma infraestrutura estabelecida muito diferente da nossa realidade do Nordeste, não é só do Ceará, mas que isso não tem impedido, né, a busca do governador constante em trazer novos investimentos para o nosso estado. E isso é bom porque acaba não só gerando mais emprego, mas acaba gerando mais renda para o nosso povo, acaba tornando o Ceará cada vez mais forte no sentido de atração de recursos, né, e de desenvolvimento. Afinal de contas, o estado como um todo, seja do Brasil, seja do estado do Ceará, seja do Pernambuco, seja da Bahia, de São Paulo, vai buscar essas formas de trazer essas melhorias para a vida das pessoas. Esse é um pequeno passo, mas o governador Elmano tem buscado sempre fazer a diferença, né? Assim como o exemplo dos seus antecessores, né? O governador Cid Gomes, que fez um governo de 8 anos aí, que começou nessa essa mudança na política do Ceará. Depois veio o ministro Camilo também, que fez um outro mandato aí excepcional. A governadora Isolda, que também naquele período que ela ficou, contribuiu bastante na continuidade. E agora o governador Elmano aí, que também vem fazendo um trabalho importantíssimo para o nosso estado do Ceará. Perfeito. O secretário, claro, já vou deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade, que não demore muito. Se eu posso olhar para aquela câmera ali e dar o seu recado para a população que está acompanhando a gente, suas considerações finais. E de antemão, muito obrigado aqui por esse tempo que o senhor dedicou da sua agenda tão corrida para estar conversando com a audiência da Rede ANC. Eu quero agradecer, Felipe, aqui essa oportunidade que a ANC nos concedeu de trazer um pouco da nossa vivência, né, da experiência que a gente tem tido aí como secretário, de poder estar contribuindo um pouco com o governo Elmano de Freitas, que com certeza faz parte daquele projeto que se iniciou comigo lá em 2018, na construção de uma nova, de um Ceará cada vez mais justo, cada vez mais inclusivo, cada vez mais transformador para a nossa população. Se eu não acreditasse nesse projeto, eu não estaria inserido nele. E que a gente só tem a agradecer aqui a vocês, né, a ANC, nesse momento em que trazemos um pouquinho dessas informações. E quando quiser conversar novamente, pode ter certeza que a gente está à disposição e para fazer esse bate-boca, essa conversa agradável que vai trazer um pouquinho dessas informações para o nosso povo cearense. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, secretário. E com esse recado a gente encerra mais um episódio do Destaque ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui.